Olá pessoal, meu nome é José Paulino de Melo, professor Paulino. Para aqueles que ainda não me conhecem, vou fazer uma breve apresentação, tá bom? Bom, sou capitão do Exército, convivência nacional e internacional, com vários cursos na área administrativa e operacional, professor há mais de 20 anos em várias disciplinas, bacharel em Direito e Letras, com especialização em Direito Administrativo, Constitucional e Produção de Texto. Sou papiloscopista, sou técnico em arquivo também. Motivo de eu estar aqui hoje com vocês para trabalhar essa matéria que já vem caindo há mais de 15 anos em vários concursos públicos. Arquivologia não é uma matéria difícil, porém é muito conceitual. E principalmente agora que a banca resolveu mudar praticamente todo o conteúdo programático que vinha sendo cobrado nos concursos anteriores da Polícia Federal, ela é muito detalhista, tá? Então nós precisamos prestar bastante atenção, principalmente aqueles que nunca viram essa matéria, tá ok? Bora lá então? Bom, vamos lá então. Nós vamos trabalhar primeiro então os conceitos e princípios da arquivologia. Com o surgimento da escrita, surgiu também a necessidade do homem arquivar os documentos que produz. Bom, comigo aqui pessoal, olha só. Quando o homem descobriu a escrita, que começou lá a rabiscar as cavernas, né, que nós temos na história antiga, ele começou a guardar aquilo que ele escrevia. Então veio o papiro, o pergaminho, começou a escrever e utilizar aquilo. Só que ele não guardava, ele jogava fora. Com o tempo ele percebeu que aquilo que ele tinha escrito lá atrás estava fazendo falta agora. E ele necessitava novamente. Então ele começou a mudar a visão. Começou a escrever e guardar. Só que ele começou a guardar desse jeito aqui, ó. Olha aí que bagunça, parecendo aquele quartinho da bagunça que nós temos em casa, né? Sem métodos, né? Sem ciência. Então, quando ele procurava alguma coisa aqui, ele não encontrava, certo? Disso nós partimos para o nosso primeiro conceito de arquivo, que é a reunião de documentos conservados visando a utilidade que poderão oferecer futuramente. Olha só, quando eu falo documentos conservados, né, não basta eu guardar, eu tenho que guardar de uma maneira que ele não vai tomar chuva, não vai tomar sol, né, não vai sofrer intempéries nem ação de pragas, né? Visando o quê? Uma utilidade que poderão oferecer futuramente. Isso é o arquivo. Tá? Esse é o primeiro conceito, o conceito básico que nós temos que entender. Olha a diferença aí desse arquivo agora. Esse sim nós podemos chamar de arquivo. O anterior era somente um depósito, né? Depósito de papéis. Tá ok? Bom, vamos para alguns conceitos então que todos nós temos que saber para prosseguir nos demais módulos. Então, arquivologia, ciência, estudo sobre os arquivos. Então, a gente aprende que tudo que é logia é ciência, né? Já a arquivística, que nós vamos falar muito aqui, é a técnica. Organizar, classificar, guardar, conservar e localizar os documentos, né? Principalmente localizar aquele documento que eu guardei em algum local, saber onde ele está. Arquivoeconomia, conjunto de determinações e conhecimento para instalar, organizar e administrar os arquivos. É a visão de cima para baixo. Pessoal, aqui comigo. Olha só. Quando vocês ouvirem esse nome, virem esse nome lá na sua prova, arquivoeconomia, imagine o quê? A cúpula que existe em nosso país, sabe, que rege tudo sobre arquivologia. Tá? Toda a legislação, tudo que vem de fora que pode ser aplicado aqui, vai passar por essa cúpula primeiro. Tá ok? E ganha esse nome esquisito aí, arquivoeconomia. Tá ok? Vamos lá, de novo. Documento, então, toda a informação registrada em um suporte material, suscetível de ser utilizado para consulta, estudo, prova e pesquisa. Todo documento é uma fonte de informação. Bom, vamos lá embaixo, que eu falei suporte, pode ter alguém aí que, meu Deus do céu, o que é suporte? Então vamos lá. Suporte é um meio físico no qual a informação é registrada. Tá? Comigo de novo? Olha só, nós temos vários tipos de suporte. O suporte mais usado no mundo ainda é o papel. Tá? A tendência é passar para as mídias, né? Mas ainda é o papel, tá certo? Então,
eu falei que nós temos vários tipos, né? Então nós temos uma camiseta, um pendrive, um CD, um DVD. Para vocês terem ideia, na Primeira Guerra Mundial foi utilizado como suporte, né, uma camiseta branca. Os comandos foram lançados atrás das linhas inimigas com a missão de eliminar, de assassinar os comandantes da tropa inimiga, porque assim desestabilizaria a tropa, tá certo? Então, eles foram cumprir a missão, mas tinham que provar que cumpriram a missão. Como é que eles fizeram então? Para carregar uma máquina fotográfica naquela época era difícil, né? Eram enormes. Tá? Então, o que eles fizeram? Pegaram um tecido branco, tá? E utilizaram como tinta o próprio sangue do inimigo e tiraram as digitais, tá certo? Como o serviço secreto tinha as digitais desses comandantes, ficou fácil comprovar que eles foram eliminados, tá bom? Então aí um exemplo antigo que nós temos de suporte, tá? Continuando então. Documentação, conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica no decurso de suas atividades. Então, o conjunto de documentos é documentação. E a informação, ideia ou mensagem contida num documento. Então, olha aí como é que é o processo, né? Existem os dados estão por aí, né? Através desses dados, eu obtenho a informação. A partir que eu pego essa informação e registro num suporte qualquer, esse suporte ele passa a ganhar o nome de documento. Então, suporte com a informação é documento. Itens mais importantes. Acervo, totalidade dos documentos conservados num arquivo. Bom, então, por exemplo, aqui no Tese, né? O Tese tem o acervo dele, onde toda a documentação fica guardada. Tá? Documentação fiscal, documentação dos professores, tá certo? Então, toda a documentação que ele tem, documentação dos alunos, né? Toda a documentação do Tese está guardada numa sala, né? Que é o arquivo do Tese, tá? E o acervo dele é essa totalidade de documentos, tá ok? Acesso, nós vamos falar muito de acesso. Possibilidade de consulta a arquivo mediante autorização legal, tá? Então, por enquanto, vocês precisam saber só disso aqui. Lá na frente nós vamos aprofundar. Arranjo, ordenação, organização dos arquivos correntes e permanentes. Pessoal, para falar de arranjo eu tenho que explicar um negócio aqui, para quem nunca viu arquivologia. O arquivo ele se divide em 3. Arquivo corrente, onde toda a documentação nasce, arquivo intermediário e arquivo permanente. Tá? Então não precisa ficar desesperado com isso agora não. Devagarinho vocês vão entendendo, só para entender o que é o arranjo. O arranjo é a organização desse documento dentro dos métodos de arquivamento que nós temos, tá? No arquivo que eu tenho na instituição ou órgão. Tá certo? Então eu tenho que fazer um arranjo, eu tenho que arranjar, eu tenho que organizar esse documento dentro do meu arquivo. Então eu vou usar um método de arquivamento para isso. Tá? E por sinal, métodos de arquivamento foram retirados do edital, né, do programa de arquivologia nesse concurso. Até os concursos anteriores caiu, né? Agora foi retirado, mas foi colocado muitas outras coisas que nós veremos aqui. Tá ok? Então o arranjo ele acontece onde? Lá onde o documento nasce, obrigatoriamente, no arquivo corrente, e pode acontecer lá no arquivo permanente. Nós vamos ver depois o que é o arquivo permanente e por que o arranjo pode acontecer lá também. Tá ok? Tá. Vamos lá então. Dossiê. Reunião de documentos oriundos de diversas naturezas para uma finalidade específica. Né? Nós vimos aí com a Lava Jato a questão de vários dossiês, né? De várias pessoas, várias autoridades, aqueles irmãos lá do frigorífico lá também, né? E aqui no Tese também tem vários dossiês dos professores. Então tem lá a pastinha lá do professor Paulino, né? Onde consta lá todos os dados do professor Paulino, dados bancários também para pagar, né? E também tem ali qual a formação do professor Paulino, as especializações que ele tem, né? As aulas que ele ministra e até mesmo algum elogio ou crítica que aconteceu durante alguma aula. Então é o dossiê, todas as informações necessárias daquele professor, tá bom? Fundo. Unidade constituída pelo conjunto de documentos acumulados por uma entidade. Fundo aberto, fundo fechado. Nós vamos falar muito disso aqui também, né? Então, só para vocês entenderem agora que o fundo nada mais é do que documentos, né? Por exemplo, ofícios. Então, tem vários ofícios. Então, o fundo relacionado aos ofícios, tá? Mais à frente nós vamos
detalhar. Gestão de documentos. Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes aos documentos de arquivo. Pessoal, sobre gestão de documento, nós teremos aqui um módulo à parte também que nós vamos falar muito sobre isso. Mas só para vocês entenderem. Gestão é desde o nascimento, produção ou recepção do documento até a sua destinação final. O que é a destinação final do documento? Ou é a eliminação, por ele não ter mais serventia alguma, ou ele será recolhido para o arquivo permanente por ele ter valor histórico ou cultural. Se isso acontecer, ele jamais poderá ser eliminado. Tá? Então, não é que todo documento nós temos que guardar para sempre. Já imaginou se fosse assim? Nós não teríamos mais espaço para guardar tantos documentos. Então, tem documento que ele serve só para informar alguma coisa. Por exemplo, um memorando informando que a aula amanhã inicia 8 horas da manhã. Esse memorando, amanhã, ele vai cumprir sua finalidade, vai informar. Né? Passou das 8 horas da manhã, tem alguma necessidade de eu guardar esse documento mais? Nenhuma. Ele tem valor histórico ou cultural? Nenhum. Então, ele pode ser eliminado. Tá bom? Protocolo. Conjunto de operações visando ao controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a assegurar a imediata localização e recuperação dos mesmos, garantindo assim o acesso à informação. Protocolo também é uma matéria muito importante e quase sempre cai uma questão sobre protocolo. Tá? Nós também teremos um módulo à parte falando só sobre o protocolo. Ok? Continuando então, vamos ver aqui a diferença de acervo e dossiê. Por que eu coloquei isso aqui? Porque tem acontecido muita discussão, muita dúvida, né? Inclusive nas provas, a banca costuma colocar uma pegadinha. Então vamos lá, acervo é uma definição genérica, envolvendo toda a documentação de um organismo ou de um arquivo. Né? E o dossiê é definição restrita, pois envolve um assunto específico ou determinada pessoa, parte do acervo. Então, aquilo que eu já falei, o acervo do tese. Toda a documentação do tese está guardada numa sala. Né? E lá dentro dessa documentação tem o dossiê do professor Paulino, tá? Que é uma parte do acervo, é um item documental desse acervo. Beleza? Bom, vamos lá. Uma dica aqui de prova. 2 outros termos são também muito utilizados pelos arquivistas e têm causado confusão também nas provas, né? Armazenamento e acondicionamento. Armazenamento é guarda, é eu guardar alguma coisa. Acondicionamento é embalagem, proteção dos documentos. Então, eu acondiciono o documento para armazená-lo. Ciências auxiliares da arquivologia. A diplomática e a paleografia. A diplomática nós vamos falar muito dela quando nós formos tratar de tipologia documental. A diplomática é o estudo de documentos quanto à sua autenticidade, se o documento é verdadeiro, e fidedignidade, se possui fé pública, além da sua estrutura formal. Né? A estrutura formal aqui tem a ver com a tipologia documental. E a paleografia, técnica que habilita a decifrar documentos antigos, estuda a história da escrita e a evolução das letras, permite o conhecimento dos materiais, por exemplo, papiro, pergaminho, papel, e dos instrumentos, né? O cálamo, a pena. O estudo da paleografia propicia um melhor entendimento dos registros documentais para o resgate de fatos históricos. Só para entendimento, alguns alunos me perguntam o que é o cálamo. Né? O cálamo nada mais é do que um bambuzinho assim também que era utilizado antes da pena para escrever. Então naqueles filmes antigos lá, Pirata do Caribe, aqueles outros que a gente assiste lá, né? Você sempre vê, o camarada vai escrever ali, pega uma tinta e vem com um pedacinho de madeira ali. Aquele é o cálamo, tá? Que foi o primeiro instrumento, então, para se escrever. Tá bom? Continuando. Órgãos de documentação, nós temos então o arquivo, a biblioteca e o museu. Então vamos diferenciar. Arquivo, conjunto de documentos. Biblioteca, conjunto de material. Ué, Paulino, por que material? Ué, porque são livros que estão lá, periódicos. Tá? E museu, peças e objetos de valor cultural. Uma observação importante, enquanto o arquivo tem finalidade funcional, né, por que finalidade funcional? O arquivo ele existe para a funcionalidade
da instituição ou do órgão. Tá? Ele existe para isso, para ajudar no serviço, no dia a dia. Então, enquanto a finalidade do arquivo é funcional, a finalidade das bibliotecas e dos museus é essencialmente cultural, embora o arquivo também possa adquirir eventualmente caráter cultural, quando tratar-se de arquivo histórico. Lembra o que eu falei para vocês? Que o arquivo ele se divide em três: arquivo corrente, intermediário e permanente. O arquivo corrente e o intermediário, eles são funcionais, sabe? É para o dia a dia, para o trabalho. Já o arquivo permanente, ele é histórico ou cultural. Então, por isso, né, que aqui o arquivo ele pode ter também essa característica cultural quando ele se torna arquivo permanente. Tá bom? Arquivo, biblioteca e museu. Vamos lá. Arquivo, então, conjunto de documentos criados ou recebidos por uma instituição ou pessoa no exercício de sua atividade, preservado para garantir a consecução de seus objetivos. Finalidade funcional. Acabei de explicar, né? Já a biblioteca, conjunto material, em sua maioria impresso e não produzido pela instituição, de forma temática para pesquisa e consulta. Finalidade cultural. Outro detalhe aqui da biblioteca é que ela tem exemplares múltiplos. Né? Então eu chego na biblioteca, pego e falo assim, eu queria pesquisar aqui o Código Civil. Aí a pessoa vai lá pegar na prateleira, lá tem 30 códigos civis iguais. Tá? O documento de arquivo não, o documento de arquivo ele é único. Tá? Eu só tenho um original, posso ter algumas cópias, mas ele é único. Tá? Não só no exemplar, mas também o conteúdo dele é único. Tá bom? Continuando. E o museu é uma instituição de interesse público criada com a finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição do público conjunto de peças e objetos de valor cultural. Então a finalidade do museu também é cultural. Né? Mais um conceito aqui de arquivo, agora um pouco mais completo. Conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Então, olha só, independentemente da natureza e do suporte, reunidos por acumulação ao longo das atividades. Importantíssimo isso aqui, tá? Então é aquele detalhe assim, você foi aprovado no concurso, se Deus quiser, amém. Chegou lá para trabalhar. O seu chefe determinou que você produzisse um ofício. Tá? Então você vai produzir aquele ofício ali, o chefe vai assinar, vai encaminhar, beleza. Né? Mais tarde tem um memorando, tá? Um contrato, alguma coisa. Então a documentação ela surge naturalmente, tanto a que você produz quanto a que você recebe. Tá? Isso é arquivo, isso é documento de arquivo. Então ele é acumulado naturalmente. Um detalhe que tem caído muito em concurso, tem até uma questãozinha que eu montei para vocês aqui. Montei não, peguei de concursos passados e vou falar algumas outras vezes. Tá? Coleção não é arquivo. Caiu na sua prova lá. Coleção de manuscrito histórico, PPP. Já pode colocar errada. Coleção não é arquivo. Por quê? Primeiro, coleção. Como é que você faz uma coleção, adquire uma coleção? Você compra, você troca, né? É assim que surge uma coleção, tá certo? Agora, o documento não, ele é naturalmente, de acordo com a necessidade do trabalho, do dia a dia, ok? Então, coleção jamais é documento de arquivo, tá? Bora lá. O termo arquivo pode também ser usado para designar conjunto de documentos, móvel para guarda de documentos. Por exemplo, lá no Exército, né, quando eu era chefe lá do setor de pagamento, eu tinha lá uma estante do meu lado que eu pus o nome de arquivo. Lá eu guardava várias pastas A a Z. Local onde o acervo deverá ser conservado. Um exemplo aqui no Tese, tem lá uma sala escrita arquivo, tal, né? Órgão governamental, né, o Arquivo Nacional, e títulos de periódicos, né, que podem também ganhar o nome de arquivo, jornais, revistas, periódicos jornalísticos. Documento de arquivo. São todos os documentos que produzidos e ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, olha aí, no exercício de suas atividades, constituem elementos de prova ou de informação. Tá? Então, olha só.
Pessoa física ou jurídica. Tá? Então não é só o servidor público, não. Pública ou privada. Tá certo? Então, aqui comigo, olha só. Um exemplo de documento de arquivo que nós temos em casa. Tem um monte. Contas a pagar, essa é a mais triste, né? Contas a pagar, tá? Que pelo correto nós temos que guardar, né? Conta de água, luz. Declaração de imposto de renda é interessante, né? Declaração de imposto de renda você tem que guardar por 5 anos. Tá? Que você pode ser chamada, a Receita pode chamar para olhar uma lá de 4 anos atrás que eles acharam uma divergência. Tá? Agora, contas a pagar normalmente 1 ano só. Tá certo? E outra que ninguém lembra, fotos de família. Fotos de família, cartas. Hoje ninguém escreve carta mais, né? Mas fotos de família, sim. A criança nasceu, você já está ali fotografando. Está na barriga da mãe, já está tirando foto. Nasceu, cresceu, primeiro sorriso, primeiro dentinho, escola, né? Adolescente, ficou chato ali, mas ainda está tirando foto ainda. Ficou bobo, casou, ainda está tirando foto. Então, fotos de família, documento de arquivo. Tá bom? Vamos lá. Características, então, desses documentos. Produção ou recepção por um governo, organização ou firma, e também no caso aqui da pessoa física, né? Acumulação ordenada, né, o que eu falei aqui, no dia a dia, né, sem forçar, diferente da coleção, né, que é forçada. Valor probatório de fatos passados, todo documento de arquivo é prova de alguma coisa que aconteceu. Mantê-los em conjunto, organicidade documental, é o tal do arranjo, né, que nós falamos, quando o documento entra ali na instituição, você organizá-lo. E produzidos para fins administrativos, funcionais, jurídicos e legais. Cuidado com isso aqui, tá? Já teve concurso que a banca acrescentou alguma outra coisa aqui. Vou dar um exemplo. Produzidos para fins administrativos, funcionais, jurídicos, legais e políticos. Opa, aí já está errado. Tá? Então, gente, as questão de concurso, a grande maioria a gente mata na interpretação. É lógico que você tem que ter estudado a matéria, senão não adianta. Estudou a matéria, leu, entendeu, fez exercícios. Na hora lá você vai interpretar. Peraí, opa, essa palavra políticos aqui, finalidade política, tem nada a ver. Tá? Mas muita gente boa ainda cai. Né? Tá bom? Continuando. Arquivos, então. Principal finalidade, servir à administração, facilitando a consulta aos documentos pelos usuários. Então, finalidade, como eu falei lá atrás, servir à administração. Ele existe para isso. Função, guarda e conservação de documentos. Então, o meu arquivo ele existe para guardar o documento e para eu poder conservá-lo. E os objetivos dos arquivos, armazenar corretamente os documentos e transmitir com precisão suas informações. Percebam que tanto a finalidade, a função e os objetivos, elas se confundem aqui, né? Mas basta você prestar atenção na palavrinha que você vai entender. Finalidade, servir. Função, guardar. Objetivo, armazenar e transmitir informações. Pronto. Requisitos para se alcançar os objetivos. Primeiro deles, instalado em local apropriado. Né? Então tem que ter um local apropriado para isso aqui. Pessoal qualificado e suficiente. Gente, ó, detalhe. Local apropriado. Não pode ser qualquer lugar. Tá? Então, o arquivo, normalmente, em instituições públicas, privadas, o chefe não dá muito valor. Coloca naquele quartinho lá do fundo. Sabe? E larga lá o documento mofando, estragando. Não pode ser assim. Hoje nós temos toda uma legislação, né, que tem que ser levada em consideração. Tá? E aqui também, quando fala em pessoal qualificado, né, o ideal seria o arquivista. Mas o arquivista é um ninja, não existe. Nós temos pouquíssimos arquivistas. Tá? E depois do arquivista vem o técnico em arquivo, né? Então, como não tem arquivista e técnico em arquivo numa quantidade necessária para suprir as necessidades, né? O próprio servidor ele é treinado. Por isso que já vem sendo cobrado em concurso público, forçando vocês a estudarem a matéria, porque muitos de vocês, quando aprovados, irão trabalhar no arquivo. Melhor lugar para trabalhar. Tá? Então você vai trabalhar lá no arquivo, né, e vai ter que entender de tudo isso, vai ter que ter conhecimento, um conhecimento básico inicial, né, para poder trabalhar nesse setor. Tá bom? Continuando então. Instalações e materiais adequados, né? Sistemas racionais de arquivamento, né? São os métodos de arquivamento utilizados.
Existência de normas de funcionamento, todo lugar tem norma de funcionamento, né? Não é só no arquivo. E o dirigente qualificado, que nós já falamos, que é o ninja, né? O arquivista. Importância do arquivo. Gerenciar o volume de documentos que a instituição expede e recebe no exercício de suas atividades, utilizando critérios estabelecidos de guarda e de eliminação de documentos inservíveis para a organização. É aquilo que eu falei, tem documento que será eliminado, não vai ser recolhido ao arquivo permanente. Vamos agora tratar dos princípios. Importantíssimo. A arquivística está embasada em princípios que a diferencia de outras ciências documentais existentes. Vejamos. Primeiro, princípio da proveniência, que é um dos mais importantes, que mais cai em concurso. Fixa a identidade do documento a quem o produziu. São organizados obedecendo à competência e às atividades de sua origem produtora, de forma que não se misture arquivos de origens produtoras diferentes. Então, origem produtora, tá? Então, por isso que fala princípio da proveniência. Lá nos fundos de documentos, eu vou separar, então, documento por origem produtora. Princípio da organicidade. Arquivos espelham a estrutura, funções e atividades da entidade produtora acumuladora, em suas relações internas e externas. Então, os meus arquivos têm que estar organizados, né? Então, dentro dos métodos de arquivamento que eu tenho. Princípio da unicidade, também muito importante. Os documentos de arquivo conservam seu caráter único em função do contexto em que são produzidos. Bom, aquilo que eu falei, vamos lembrar aqui mais uma vez. Tá? Documento de arquivo ele é único, não é porque é um documento só, não. Tá? Só tem aquele papel ali, não. É pelo texto também que está contido nele. Tá? Então aquele texto ali ele é único, não tem outro igual. Tá? Então, o princípio da unicidade é exatamente isso, documento único, porque a informação que ele está passando é única. Tá bom? Princípio da indivisibilidade ou integridade. Arquivo deve ser preservado mantendo sua integridade, sem que haja qualquer tipo de alteração. Isso aqui é lógico, eu não posso alterar o documento. Princípio da cumulatividade. O arquivo compõe uma formação progressiva, natural e orgânica. Aquilo que eu falei, no dia a dia, durante o trabalho, vai surgindo a necessidade de produzir documentos, então o documento vai sendo acumulado naturalmente no meu arquivo. Atenção, princípio da proveniência nos remete a um conceito muito importante aos arquivistas, o fundo de arquivo, que se caracteriza como um conjunto de documentos de qualquer natureza, isto é, independentemente da sua idade, suporte, modo de produção, utilização e conteúdo, reunidos automática e organicamente, ou seja, acumulados por um processo natural que decorre da própria atividade da instituição, criados e ou acumulados e utilizados por uma pessoa física, jurídica ou por uma família, que eu falei agora há pouco, no exercício de suas atividades ou das suas funções. Então, olha só, vamos ver o que é fundo aqui mais uma vez, né? Esse fundo de arquivo possui duas classificações a se destacar. Importantíssimo saber isso aqui. Importantíssimo. Fundo fechado. Quando a instituição foi extinta e não produz mais documentos, não produz mais documentos. Fundo aberto, quando a instituição continua a produzir documentos que se vão reunindo no seu arquivo. Pessoal, exemplo. Tá? Nós temos aqui em Goiás, então, o antigo BEG. Né? Ali é fundo fechado. Não se produz mais documentos para o BEG. Tá? Agora eu usando um outro banco, Banco do Brasil, fundo aberto, ainda está produzindo e recebendo documentos. Ok? Então, quando a instituição ela não existe mais, ela foi extinta, ela não produz documentos mais, chama-se então documento de fundo fechado. Ele faz parte daquele fundo ali de uma instituição que não produz mais documentos. Tá? Temos ainda outros aspectos relevantes ao arquivo que, por alguns autores, podem ser classificados como princípios e, por outros, como qualidades ou aspectos simplesmente, mas que, independente da classificação conceitual adotada, são relevantes no estudo da arquivologia. São eles. Então, esse aqui pode ser tratado como princípio também, tá? Depende do autor. Territorialidade. Arquivos devem ser conservados o mais próximo possível do local que o gerou ou que influenciou sua produção. Nós vamos falar disso mais tarde. Imparcialidade. Os documentos administrativos são meios de ação e relativos a determinadas funções. Sua imparcialidade explica-se pelo fato de que são relativos a determinadas funções. Caso contrário,
Os procedimentos aos quais os documentos se referem não funcionarão, não terão validade. Os documentos arquivísticos retratam com fidelidade os fatos e atos que atestam. Então, o documento ele é imparcial, tá? Ele não vai, por exemplo, determinar o funcionamento de outro, né? Autenticidade. Um documento autêntico é aquele que se mantém da mesma forma como foi produzido e, portanto, apresenta o mesmo grau de confiabilidade que tinha no momento de sua produção. Por finalidade, a arquivística visa servir de fonte de consulta, tornando possível a circulação de informação registrada, guardada e preservada sob cuidados da administração, garantida sua veracidade. Bora lá então para alguns exercícios, né? Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. O princípio da proveniência e o resultado de sua aplicação, o fundo de arquivo, né? Então, quando eu falar em princípio da proveniência, sempre vão lembrar do fundo. Impõe-se a arquivologia, pois esta tem como objetivo administrar documentos de pessoas físicas ou jurídicas. Corretíssimo, né, gente? Tá lá, ó. Tá? O princípio em questão fixa a identidade do documento, seja de pessoa física ou jurídica, a quem o produziu, organizando-os de forma a obedecer à competência e às atividades de sua origem produtora. Próximo. Os arquivos de um órgão público existente há mais de 100 anos fazem parte de um fundo aberto. Aqui está constando correta, né? Mas olha só, seria correta, correta se essa instituição ainda estiver em funcionamento. Então essa questão aqui para mim ela ficou mal formulada, tá? Se a instituição estiver em funcionamento, fundo aberto. Se a instituição já não existe mais, por exemplo, a UBEG, aí seria fundo fechado, então ela estaria incorreta. Só para explicar para vocês, tá bom? Próximo. A imparcialidade, como característica do documento de arquivo, diz respeito à criação, à manutenção e à custódia de arquivos. Errado, tá? Imparcialidade refere-se ao fato de que os documentos arquivísticos são inerentemente verdadeiros. Os documentos arquivísticos retratam com fidelidade os fatos e atos que atestam. O enunciado aqui se refere à autenticidade, tá? Autenticidade do arquivo. Tá ok, pessoal? Bom, então com isso nós encerramos esse primeiro momento, né, falando sobre conceitos e princípios, tá? Então é só para a gente se entrar na matéria. Daqui a pouco a gente continua então. Grande abraço.